Na estrada, todos me conhecem como o Magro do Pacífico. Trabalho há quase 3 décadas sobre a cabine de um caminhão que range igual às minhas articulações quando a jornada se alonga. Meu nome é Francisco Ramos. Tenho 47 anos e poderia dizer que vi coisas suficientes para escrever um livro de estrada. Assaltantes que colocam pregos sob a garoa, vacas pretas atravessadas no meio da neblina, patrulhas fantasmas que acendem códigos e depois desaparecem no nada. No entanto, o que vivi há 12 anos, numa madrugada escura na velha estrada Zacatecas-Durango, continua pendurado atrás das minhas pálpebras como uma mancha de óleo que não se apaga. Era a última semana de julho de 2013. Carregava 22 toneladas de abacate refrigerado com destino à cidade Juárez. A rodovia principal estava fechada por deslizamentos na serra. Então, o despachador me desviou pela estadual 45D, um trecho que quase ninguém mais usava desde que inauguraram a rodovia pedagiada. Quem já transitou por lá sabe que as curvas se amontoam como cobras e que os postos de gasolina se contam nos dedos de uma mão mutilada. Mesmo assim, aceitei. Estava com pouca carga e minha agenda apertada. Confiava na minha experiência e na transmissão que me acompanha desde os anos 90. Naquela noite, o céu vinha carregado com uma tempestade elétrica. Relâmpagos distantes iluminavam os penhascos calcários e, de vez em quando, a chuva se soltava como baldada para depois afrouxar de novo. Ajustei a velocidade para 60, acendi as luzes auxiliares e me refugiei na cabine com uma garrafa térmica de café amargo. Às 3h15, quando o asfalto brilhava como fita magnética sob os faróis, o rádio de banda civil soltou um chiado. Ninguém falava, só ruído branco, como se o aparelho aspirasse estática de algum abismo. Foi então que o vi. No acostamento direito, bem antes da ponte do quilômetro 278, se erguia um homenzinho com a camisa colada ao corpo pela chuva. Tinha os braços caídos, o rosto oculto sob um boné e os pés descalços afundados na lama. Não havia sinais de acidente nem de veículo quebrado, só ele, imóvel, como se a poça que o cercava fosse uma âncora. Me percorreu um formigamento antigo, o mesmo que senti numa noite de 98 na costa de Guerreiro, quando um carro compacto sem placas me cortou o caminho e se desvaneceu antes que eu pudesse frear. Reduzi para 40, acendi as setas e passei ao lado dele sem parar. Não é má vontade. Nós, caminhoneiros, aprendemos a farejar as armadilhas. Além disso, algo na rigidez daquele homem me gritava que não pertencia aos vivos. Enquanto avançava, uma pontada de culpa me obrigou a olhar pelo espelho direito e lá continuava, inerte, embora as luzes traseiras o pintassem de vermelho e sombra. Não levantou a mão, não buscou meus faróis, parecia esculpido em cera úmida. 2 curvas adiante comecei a suar, apesar do ar-condicionado. Noto o perigo quando o volante me escorrega. Esse é meu barômetro interno. Para me distrair, tentei lembrar letras de algumas músicas, mas as sílabas me saíam atropeladas. Não queria admitir. No entanto, aquela silhueta me parecia familiar, mesmo de longe. Soube 1 quilômetro depois, quando a lembrança me bateu como uma caixa mal presa. Já o tinha visto antes, no mesmo local e com a mesma postura. Na madrugada de 2001, durante uma viagem de aprendizado com meu velho amigo Cristiano, o Cabeção. Naquela vez, íamos com reboque duplo de cerveja. Foi Cristiano quem reduziu a marcha e murmurou que jamais se ajuda quem não faz sinais. Achei que estava brincando, mas sua voz tremia. Não voltamos a mencionar isso. Às 3h27, o rádio chiou novamente, desta vez com um assobio que me arrepiou a nuca. Soava como o gemido de ar comprimido escapando de uma mangueira furada, só que modulado numa frequência diferente, como se pretendesse articular palavras. Baixei o volume e segui.
A estrada encharcada e deserta se esticava até onde a luz não alcançava mais. Além disso, a escuridão se agrupava em caroços que pareciam se mover. Tentei me convencer de que era a fadiga acumulada, o efeito túnel próprio das travessias noturnas. Apertei as pálpebras um segundo e as abri de golpe para evitar adormecer. Quando o velocímetro marcou o quilômetro 282, minha visão periférica detectou algo pela esquerda. Lá novamente a mesma figura. Boné encaixado, camisa colada, pés afundados. Sem sombra de ter caminhado, friei instintivamente e senti o guincho das pastilhas. Não podia ser real. Em 4 quilômetros tinha ultrapassado acentuadas subidas e curvas em forma de ferradura que um pedestre jamais percorreria tão rápido, menos ainda sob o temporal. Era fisicamente impossível, mas meus olhos insistiam no contrário. A cabine vibrava como se algo sacudisse a quinta roda. Quis racionalizar. Talvez fosse outro transeunte, um cortador de plantas buscando galhos caídos ou um bêbado perdido. Mas o pressentimento me dizia que não, que a estrada estava repetindo uma cena e eu era o único espectador obrigatório. Respirei fundo, engatei a primeira e contornei aquela figura sem tirar os olhos. Desta vez, pude ver-lhe o queixo por alguns segundos. A pele parecia lisa demais, mas a distância e a chuva não me deixavam ter certeza de nada. O trecho seguinte, uma descida serpenteante rodeada de paredões cinzas, foi uma prova para meus nervos. Sentia que o reboque se dobrava contra minhas costelas, que o café me rangia entre os dentes. Pensei em parar no acostamento e esperar o amanhecer. Mas as histórias de assaltos a motoristas parados me desencorajaram. Continuei me repetindo que nada tangível me perseguia, que o cérebro cansado inventa fantasmas igual a quem vê rostos nas nuvens. Às 4h02, cheguei no cruzamento com a rodovia federal. Me surpreendeu encontrar um posto de segurança improvisado, uma patrulha da Guarda Nacional e 2 cones fosforescentes desviavam o trânsito para um acostamento. Um oficial se aproximou com a capa escorrendo, pediu documentos, entreguei com mão trêmula. Perguntou se tinha visto algo incomum na descida. Neguei, consciente de que minha voz soava oca. Ele assentiu com um suspiro pesado e devolveu as licenças. Quando se afastou, consegui ouvir que disse ao companheiro, outro que não quer se meter em encrenca. Avancei alguns metros e vi pelo espelho como tiravam os cones e apagavam as sirenes, como se minha passagem tivesse terminado a função. Aquilo era estranho demais para ser uma blitz normal. Que tipo de operação se desmonta assim que um caminhão passa? Entendi que aquilo não era uma blitz comum, mas algo que não conseguia explicar. O formigamento se converteu em tontura. Um calafrio me espetou a base do crânio. Decidi parar no próximo posto de gasolina, um oásis iluminado após 70 quilômetros de escuridão sem nome. Ao estacionar sob a cobertura, notei o para-brisa embaçado por dentro, como se alguém tivesse exalado sobre o vidro. Desenhei um círculo com a palma e vi meu reflexo pálido e com os olhos avermelhados. Desci, caminhei até a loja e pedi um café carregado. Enquanto o funcionário enchia o copo, meu celular vibrou. Era um número que não tinha salvo, mas reconheci o código de área de Mazatlán, onde mora Cristiano. Atendi, não fiz perguntas. Também não disse alô. Só escutei sua voz gasta. Você voltou para a velha 45, né? Engasguei com a saudação. Quis brincar, dizer-lhe que minhas rotas não lhe dizem respeito, mas minha respiração denunciava. Você o vê toda vez que chove, continuou. Não fale com ele, não desça, não o nomeie, só dirija. A ligação cortou sem despedida. Olhei o relógio. Eram 4h21. Lembrei que tinha bloqueado Cristiano 6 meses antes, depois que se meteu em problemas com uns agiotas e trocou 3 vezes de chip. Devia estar ligando de outro número. Mesmo assim, sua advertência vibrava fresca. Como soube onde eu estava? Talvez tivesse pressentimentos parecidos.
Ou alguém o avisou que eu estava naquela rota? Por que essa certeza de que eu o tinha visto? Voltei à cabine com o café tremendo entre meus dedos. Antes de dar a partida, revisei os espelhos. Nada anômalo, mas ao acender as luzes internas, notei sobre o tapete do carona umas pegadas de lama miúdas e descalças, marcadas em paralelo, como se alguém se tivesse plantado diante do painel enquanto eu pagava o combustível. A lama cheirava a terra recém-mexida, a raiz cortada, a cova aberta. Não gritei. O ar ficou preso como enlatado a vácuo. Fechei a porta, coloquei a alavanca em baixa e retomei a marcha novamente rumo ao norte, decidido a não parar até que o sol incendiasse o céu. 1 hora depois, o horizonte clareou e a tempestade se desfez em nuvens rosadas. Com a luz, o medo se recolheu. Embora não tenha desaparecido, só se escondeu onde a mente arquiva o incompreensível. Cheguei a Juárez ao meio-dia. Entreguei a carga e assinei os papéis com mãos que ainda vibravam. Não mencionei nada no refeitório dos caminhoneiros, mas enquanto devorava um prato de macarrão com carne, escutei 2 colegas falarem sobre o carona de Zacatecas, uma aparição que pede carona sem olhar seu rosto e que, segundo contam, sobe quando você nega ajuda. Dizem que deixa lama na cabine. Não entrei na conversa. Terminei de comer, paguei a conta e saí para revisar o caminhão. O interior estava limpo, sem rastro de lama. As pegadas misteriosas tinham desaparecido como se nunca tivessem existido. Respirei com alívio, embora ao fechar a porta vi estampada na borracha do estribo uma marca vagamente humana, como a silhueta de um pé infantil que o sol estava secando. Desde então, evito a 45. Se o GPS me sugere, busco outra opção, mesmo que implique horas de atraso. Às vezes, no entanto, quando a tempestade troveja sobre a serra e não há sinal de celular, sinto que o caminho se empenha em me dobrar rumo àquela ponte desabitada. Sei que cedo ou tarde voltarei a passar por lá, e temo que da próxima vez a figura não esteja esperando na beira, mas sentada no meu banco com o boné encaixado e a pele molhada de chuva. Por isso, sigo dirigindo sem olhar para trás, porque naquela curva a estrada guarda algo que só ganha forma quando alguém testemunha sua presença. E eu, Francisco Ramos, estou decidido a nunca mais alimentar aquela aparição com meu olhar, porque ela se fortalece cada vez que alguém a reconhece, cada vez que alguém confirma que sim, ela existe, ela está lá, esperando na chuva com uma paciência que não pertence aos vivos. Há 12 anos trabalho como caminhoneiro, percorrendo o país ao volante do meu caminhão. Me chamo Marcos Roberto e sempre aceitei trabalhos que pagavam bem, sem fazer muitas perguntas. Em 2021, com a pandemia ainda recente e o negócio da medicina urgente e bem remunerado, recebi uma proposta que parecia simples: transportar medicamentos de refrigeração crítica desde os laboratórios de Tlajomulco até os hospitais do norte de Coahuila antes do amanhecer. O pagamento era o dobro da tarifa habitual. Então, lacrei a caixa térmica e assinei a saída pouco depois das 9 da noite. Peguei a rodovia federal 54, essa faixa interminável de asfalto que na madrugada parece a coluna vertebral de um animal morto. Levava café carregado em uma garrafa térmica de aço e um velho aparelho de som que mal captava emissoras locais suficientes para me manter acordado durante as primeiras horas. Sempre temi mais os homens que os fantasmas, barreiras falsas, lombadas improvisadas, caminhonetes sem placas. Por isso, antes de chegar a Zacatecas, verifiquei a trava da porta, revisei os retrovisores algumas vezes e acelerei quando o caminho ficou solitário. Passando Fresnillo, o céu se fechou com nuvens baixas e, ao mesmo tempo, a temperatura dentro da cabine subiu de forma estranha. Estava com um ar-condicionado no máximo, mas um vapor turvo embaçou o para-brisa por dentro de maneira sobrenatural,
como se viesse de outro lugar que não a mecânica do veículo. Pensei que a caixa refrigerada estava liberando calor por alguma falha, embora aquilo não fizesse sentido. O compressor deveria expulsar frio, não aquela baforada sufocante que me atingiu o rosto como bafo de bêbado ao acordar. Abaixei o vidro e me atingiu um vento gelado vindo dos arbustos, um contraste tão violento que me arrepiou a pele. Na altura do quilômetro 217, vi a luz de uma carreta parada no acostamento. As luzes de emergência piscavam devagar, mas o resto do veículo parecia apagado. Reduzi a velocidade por precaução, pronto para desviar de um obstáculo ou possível assalto. Então, pelo canto do olho, distingui algo no banco do passageiro. Uma silhueta agachada e escura, tão compacta que não se misturava com as sombras habituais. Virei rápido e não havia nada. No entanto, ao voltar o olhar para a frente, a forma continuava ali, cravada na minha visão periférica, como se resistisse a desaparecer. Cerrei os dentes e liguei o rádio. Só crepitava estática com fragmentos de uma música do norte. Quanto mais barulho colocava nos ouvidos, mais nítido ficava o silêncio atrás de mim. Um silêncio espesso que se concentrava exatamente no banco vazio. O cheiro na cabine mudou novamente para um cheiro de tecido chamuscado. Foi tão forte que me deu ânsia e tive que abaixar novamente o vidro para cuspir. Ao voltar a cabeça para o interior, a silhueta já não estava agachada. Agora se erguia reta, quase tocando o teto, como se tivessem inflado um cadáver seco dentro do meu caminhão. Senti um dedo muito longo pousar na minha nuca, com a pressão exata de quem testa o amadurecimento de uma fruta. Girei o volante por reflexo e os pneus traseiros vibraram na beira do acostamento. Notei o baque seco da carga se deslocando na caixa refrigerada. Endireitei no limite com os nós dos dedos brancos sobre o volante. O suor me encharcou os ombros e, ao mesmo tempo, um frio estranho desceu pelos meus braços, como se me injetassem gelo nas veias. Não quis olhar novamente para o lado do passageiro. Fiz o contrário. Fixei os olhos na linha central, enquanto repetia um Pai Nosso, consciente de que pronunciava as palavras mal e fora de ordem. Um clarão azul cruzou a estrada e pisei no freio. Era uma viatura abandonada sobre a pista contrária, com os giroflex apagados, o capô aberto e os faróis apontando para o céu. Avancei devagar para contorná-la e descobri que as portas dianteiras estavam carbonizadas por dentro, como se o incêndio tivesse se originado nos bancos sem tocar o exterior metálico. Tive o impulso de parar e ajudar, mas algo segurou meu pulso. Uma mão fina, fria, corrompida, que emergiu da penumbra entre os bancos. Não era ilusão de cansaço. A pele, ou o que quer que fosse, tinha a consistência de uma luva molhada. Me agarrei ao freio de mão e acelerei até sentir como os eixos tremiam sob meus pés. Quis ligar o rádio PX para pedir socorro, mesmo que fosse a algum desconhecido. E o único som que saiu foi um grunhido metálico, uma voz deformada que repetia meu nome a cada 10 segundos com tom zombeteiro. Marcos, Marcos. Desliguei o aparelho imediatamente, mas o eco continuou dentro da minha cabeça como se tivesse se incrustado nos tímpanos. Cada vez que o sussurro se repetia, as luzes do painel piscavam e o ponteiro do termômetro marcava picos impossíveis. O pesadelo atingiu seu auge numa curva cega antes do desvio para Cuencamé. O asfalto parecia normal, até que o caminhão passou sobre algo mole, viscoso. O impacto fez a cabine saltar e vi pelo espelho retrovisor uma massa escura que ficou espalhada alguns metros atrás. A cabeça me latejou, uma dor seca na têmpora. Diminuí a velocidade para verificar, mas um cheiro de sangue fervido penetrou pela grelha do ar e compreendi que jamais quereria saber o que acabara de esmagar. O terror me consumia e precisei procurar um lugar para parar e me acalmar.
Procurei por quase 40 minutos até encontrar um posto enferrujado e sem logotipo visível, como um último vestígio dos anos 90 perdido no meio do deserto. Estacionei sob o foco principal, abri a porta e saltei no chão. A terra estava estranhamente gelada, apesar do ar abafado. Caminhei até a loja, mas as portas automáticas não se abriram. Dentro só havia prateleiras vazias e 2 bombas de gasolina envolvidas com fita amarela. Não importava. O que eu queria era luz. Quando voltei a vista para meu caminhão, vi algo que me paralisou. O para-brisa embaçou por dentro e apareceu uma mão negra marcada de bolhas que arrastou os dedos, deixando sulcos de cinza no vidro. Subi com o crucifixo que levava pendurado no pescoço, um talismã herdado da minha mãe. Pressionei-o contra o volante, fechei os olhos e arranquei. O foco da velha estação piscou e se apagou completamente assim que virei. Durante os quilômetros seguintes, repeti orações, canções infantis, qualquer coisa que viesse à memória. O silêncio ao redor se deformava como se a própria estrada absorvesse o som do meu motor. Quis acreditar que era o pavimento irregular que fazia vibrar o caminhão, mas soube a verdade quando senti o peso de um corpo cair no banco do acompanhante e o gemido leve de uma mola afundando. Não me atrevi a olhar. Manter a vista para a frente era o único pacto que aquela presença aceitava. Assim, avancei até avistar as primeiras luzes de Matamoros, Coahuila. Conforme me aproximava da periferia, a névoa dentro da cabine começou a se dissipar gradualmente. O termômetro foi voltando a valores normais e a presença no banco ao lado foi se enfraquecendo até desaparecer como se jamais tivesse existido. Ainda assim, cada centímetro da minha pele continuava impregnado daquele cheiro de fumaça. Entreguei a documentação a um guarda do depósito, lacrei a guia de descarga e parti rumo à minha casa em Saltillo com o caminhão vazio. Amanhecia quando cruzei a última cabine de pedágio. O céu, tingido de laranja, revelou algo que me gelou a alma. Sobre a caixa, desenhado em ferrugem fresca, aparecia um símbolo que não reconheci. Uma espiral quebrada cercada de 3 cruzes invertidas. Cheguei em casa com o corpo todo dolorido. Minha esposa me recebeu alarmada pelo meu aspecto. Não tivemos diálogo. Não era necessário. Buscou óleo consagrado e me massageou as têmporas enquanto murmurava ladainhas que aprendeu com sua avó. Me cobriu com um cobertor, apagou as luzes e ficou sentada ao meu lado até que a respiração se estabilizou. Dormi sobressaltado 3 noites seguidas. Não houve pesadelos, só um vazio ressecado que me acordava encharcado em suor, com a garganta ardendo e os dedos entorpecidos, como se alguém os tivesse apertado durante horas. Hoje, enquanto relembro essa experiência, ainda sinto o cheiro de tecido queimado quando fecho os olhos. O caminhão foi levado à oficina para desinfetá-lo, mas o mecânico garante que jamais sentiu cheiro de nada estranho e que a espiral de ferrugem não deixou rastro. Minhas mãos ainda tremem quando penso no ocorrido. Há uma certeza que me persegue. Em algum trecho perdido entre Fresnillo e Cuencamé, a escuridão aguarda pacientemente por mim. Sei que um dia voltarei a passar por lá. E quando isso acontecer, talvez não tenha a mesma sorte. O banco do passageiro permanece reservado e a estrada conhece meu nome. Há 20 e poucos anos, trabalho dirigindo caminhões refrigerados e mesmo tendo percorrido quase todas as rotas do país, ainda existem trechos que me fazem engolir seco antes de ligar o farol alto. O que aconteceu comigo em janeiro de 2022 foi algo que nunca vou esquecer. A empresa me designou para transportar uma carga leve de produtos defumados de Coatzacoalcos até um rancho pequeno perdido entre os matagais da Serra Mixe, em Oaxaca. É um trajeto de calor grudento que, depois que escurece, vira um labirinto de curvas sem placa e subidas impossíveis. Naquela semana,
Eu estava exausto de discutir com o despachante sobre um aumento nas diárias. Mesmo assim, trabalho era trabalho. Saí da cabine de pedágio de Las Choapas quando já estava anoitecendo. Passei por Tonalá e quando o sinal do celular sumiu com um sem serviço na tela, entendi que não adiantava mais parar para ver mensagens. Os faróis mostravam rapidamente pedaços de mata baixa e poças de neblina colada no asfalto. Não tinha cabanas nem restaurantes, só quilômetros de mato fechado sem um poste de luz sequer. Eu planejava dormir em Jaltipan, mas o patrão me chamou no rádio velho da cabine e mandou que seguisse até o quilômetro 237. Lá tem um espaço grande, seguro, com sombra para a caixa não esquentar. Você descansa, descarrega de manhã e volta. Não tinha como recusar. Às 23h45 achei o local. Uma área de terra batida ao lado de uma ponte em construção. Tão quieta que nem as cigarras faziam barulho. Desliguei o motor e o compressor para economizar óleo diesel. O frio da caixa era suficiente. Desci, conferi os lacres, mijei atrás de um arbusto espinhoso e voltei para a cabine. Fiz um sanduíche simples com mortadela e tomei o resto de um suco de goiaba. Depois, me deitei na cama deixando a cortina meio aberta para entrar um pouco da luz do painel. O silêncio não era total. Dava para ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Nem grilo, nem vento. Depois de ficar vários minutos sem conseguir dormir, comecei a perceber um barulho fraco, como galhos quebrando devagar. Primeiro pensei em algum bicho fuçando por ali, até perceber que os ruídos andavam em volta da cabine em círculos constantes, sem nunca se afastar nem chegar mais perto. Me levantei devagar e espiei pela janela do lado do carona. Nada. Virei a chave só para acender a luz externa e o retrovisor mostrou sombras confusas, figuras baixas que pareciam sumir quando a luz batia nelas. Na frente não havia ninguém, mas do lado direito dava para ver uma silhueta agachada no meio dos arbustos, baixa demais e com a cabeça grande demais para ser gente. Se movia bem devagar, como se estivesse testando o chão com as mãos compridas e cheias de nós. Senti o estômago se fechar. Peguei firme no cabo da lanterna industrial que sempre levo comigo e desci, seguindo a regra básica. Se tem algo rondando o veículo, você espanta ou descobre o que é antes que estrague pneu ou solte alguma mangueira. O ar da madrugada cheirava a terra molhada e a um combustível velho que não era o meu. Iluminei todos os cantos. O silêncio continuava, mas quando apontei a luz para a parte de trás, vi 3 vultos pequenos, do tamanho de uma criança de 5 anos, parados em fila como estacas. Não consegui ver direito como eram, porque a pele ou o que fosse que os cobria engolia a luz em vez de refletir. Quando dei um passo na direção deles, se espalharam ao mesmo tempo, que nem um bando de pássaros, e se esconderam atrás das moitas. Voltei correndo para a cabine com a garganta ardendo. Fechei as travas das portas, apaguei todas as luzes e fiquei parado no banco suando frio. Foi aí que veio na minha cabeça uma lembrança do meu pai, que também era caminhoneiro, contando histórias sobre uns seres pequenos que não deixavam rastro na serra do sul do estado. Ele jurava que se você olhasse direto para eles, iam te seguir até você sair da estrada ou ficar louco. Eu sempre achei que eram histórias inventadas para eu não dirigir com sono. Olhei para frente, tentando enxergar o contorno do terreno. Uma névoa fina estava se arrastando. No meio daquele vapor, apareceram 5 sombras juntas. Andavam sem mexer as folhas, flutuando quase no chão, com os braços e pernas balançando como cipós molhados. Onde deveria ter o rosto, só havia um buraco mais escuro que o resto do corpo. Não ouvi passos. A única coisa que dava para perceber era o barulho do vento uivando. Recuei até a cama e fechei a cortina. Me agachei todo encolhido, segurando a lanterna sem acender. Do lado de fora começou uma batida pesada nas chapas da caixa. Primeiro em cima, depois de um lado,
como se estivessem medindo a espessura do metal. Cada pancada vinha seguida de um murmúrio áspero, grave demais para sair de criaturas tão pequenas. Não parecia idioma humano. Pensei que iam forçar as portas ou quebrar os lacres. E a única coisa me protegendo era aquela estrutura de aço. Não sei quanto tempo durou aquele cerco. Em algum momento, parei de sentir os dedos de tanto apertar a lanterna. Quando as batidas pararam, apareceu um barulho diferente. Alguma coisa se arrastando debaixo do caminhão, entre um eixo e outro, raspando o cascalho com unhas ou algo cortante. O veículo balançava levemente, só um movimento pequeno, mas suficiente para os espelhos tremerem. Pensei em ligar tudo e sair em disparada, mas imaginei que passar por cima do que estava embaixo do chassi só ia fazer com que se enganchasse. Além disso, o para-brisa não mostrava mais nada. Estava coberto por uma névoa escura, quase sólida, grudada no vidro. Tentei rezar baixinho, mas a mente ficou em branco. Fiquei assim até que uma luz violeta suja apareceu no horizonte. Não veio como um amanhecer normal, mas piscando rápido, igual quando uma lâmpada de neon está com defeito. Depois daquele clarão, as sombras sumiram do mesmo jeito silencioso que chegaram. O barulho dos insetos voltou de uma vez, tão alto que me cortou a respiração. Me arrisquei a esticar a cabeça pela porta quando começou a clarear. Não havia pegadas de gente nem de bicho, só a grama amassada num círculo perfeito de uns 10 metros em volta da cabine e riscos paralelos embaixo da caixa, tão fundos que dava para ver o metal brilhando. Às 7 em ponto chegou a caminhonete do rancho, uma picape cinza com 2 trabalhadores. Um deles se aproximou, fazendo sombra nos olhos com a mão. "O senhor dormiu aqui, chefe?" perguntou admirado. Balancei a cabeça que sim, com o maxilar travado. "Ninguém fica nesta estrada", continuou. "Falam que aparecem coisas estranhas por aqui. Por que não ficou no posto próximo?" Não falei nada. Enquanto eles descarregavam os pacotes, vi que uma das laterais da caixa estava com os rebites frouxos, como se alguma coisa tivesse tentado arrancar de fora. O capataz assinou os papéis e disse com calma: "Quando voltar novamente, espere a gente no posto de San Pedro Soteapan. Aqui o mato cobra preço. Saí direto para o Golfo, sem parar até Minatitlán. No asfalto tinha um tatu atropelado e do lado dele uma mancha de pó preto que o vento espalhou numa forma estranha antes de desaparecer. Freiei só o necessário para não perder o controle e depois pisei fundo no acelerador. Desde aquele dia, me recuso a dormir em lugares onde a noite não tenha pelo menos uma luz acesa. Prefiro me desviar 100 quilômetros, pagar estacionamento privado ou ficar acordado com o motor ligado a me expor de novo àquilo que me observava sem ter olhos. As pessoas costumam dizer que caminhoneiro exagera, que transforma cansaço em visão, mas quem vive na estrada sabe separar paranoia de medo de verdade. O que rondou meu caminhão naquela madrugada não tinha nada a ver com cansaço. Veio de um silêncio pesado demais para ser deste mundo, e voltou para lá quando a primeira luz mostrou que estava perdendo. Sei que minha história vai parar na conversa de algum bêbado, talvez num programa de rádio da madrugada, e mais de um vai dar risada quando ouvir. Mas para quem dirige sozinho pela Serra Mix, peço que não confiem na calmaria. Se precisarem parar, procurem outros faróis por perto, mesmo que o diesel custe caro e o horário aperte. Porque tem momentos em que continuar acordado é mais importante que descansar, já que existem lugares na mata mexicana onde algo na escuridão ainda observa, e se seu olhar encontrar o dela, ela gruda em você e não solta mais. Sou Hélio Saldanha, motorista há quase 50 anos, e jamais quis escrever o que aconteceu, mas todas as noites, quando o tacômetro da minha mente marca 2 da madrugada, escuto novamente o motor gemer e vejo a neblina engolindo a rodovia.
Juro que isso aconteceu em maio de 2018 sobre a rodovia federal 40D, a que sobe a Serra Madre entre Durango e Mazatlán, o trecho que nós caminhoneiros chamamos de Espinha do Diabo. Naquela vez, levava 70 toneladas de peixe fresco rumo ao centro de abastecimento. A refrigeração exigia me manter em movimento, então parti ao anoitecer, confiando em chegar com as primeiras luzes. Nunca cheguei. A noite nasceu espessa. As nuvens desceram até beijar os faróis e a umidade se transformou em bruma densa que lambia os pinheiros. Acendi a luz âmbar do painel para não estourar os olhos. O rádio de banda civil chiava intermitências. Nenhum colega respondia. A partir do quilômetro 200, a faixa da esquerda estava cancelada por reparos e o asfalto mostrava cicatrizes recentes. Reduzir velocidade era obrigatório, mas o termômetro do compartimento estava estável e eu precisava manter a cadeia de frio. Então, avancei a 70 quilômetros por hora, cuidando de cada curva. No retrovisor, vi um clarão azul que brilhou e se apagou. Pensei que era um carro de polícia subindo, mas não voltou a aparecer. Então, o chão vibrou com um estrondo metálico, como se algo rolasse dentro da carroceria. Parei o caminhão no acostamento, desci com a lanterna e abri o portão. As prateleiras continuavam lacradas, o gelo seco intacto. O estranho era aquele cheiro de terra molhada, impróprio da carga. Fechei e voltei à cabine com um mau pressentimento entalado na garganta. Na altura do quilômetro 217, a neblina se transformou em parede. Entre os farrapos, distingui uma silhueta parada sobre a linha branca, um vulto alongado e imóvel. Faltavam 20 metros quando a figura levantou um braço, polegar apontando para o céu. Freei por instinto. Ao iluminá-la com os faróis, vi uma jovem vestida com camisa cinza e saia velha, os tecidos pingando como se tivesse acabado de sair de um rio. Não teria desacelerado se tivesse notado desde o princípio o tom da sua pele, acinzentado, quase translúcido, e aqueles olhos opacos que nem piscaram diante do clarão. Toquei a buzina brevemente sem baixar os vidros. Não reagiu, mas levantou a outra mão, fazendo o gesto universal de abra. Senti um puxão irracional, como se uma corda me puxasse a mão em direção à manivela. Era como se alguma força sobrenatural estivesse controlando meus movimentos, me deixando paralisado diante do perigo óbvio. Deslizei o vidro alguns centímetros. Ela não falou, apenas inclinou a cabeça e sorriu, revelando dentes pretos. O frio se infiltrou em onda, embaçou o para-brisa e me arrepiou a pele. Toda a lógica gritava acelere. Ainda assim, fiquei pregado no assento, hipnotizado pelo sibilo da sua respiração que retumbava no meu peito como se ela exalasse de dentro dos meus pulmões. De repente, o rádio deu um estalo e se ligou sozinho. Cuidado no quilômetro 201. Não deixe ela subir. A voz arrastava estática, mas entendi o aviso. Movi a alavanca para a primeira. O motor bufou. Ela estendeu o braço e com um dedo tocou a borda da porta. Minha pele se gelou. O metal rangeu como se estivesse enferrujado há décadas. Apertei a embreagem e acelerador. O caminhão se sacudiu e avancei alguns metros. Então ouvi uma batida seca nos retrovisores. Algo subiu na plataforma. Nem morto eu pararia outra vez, então pisei o acelerador a fundo. Cada curva parecia me cuspir no barranco. As colinas se empilhavam como fantasmas brancos. Por cima do rugido do motor, escutava batidas, arranhões e aquele sopro viscoso que já não vinha dos alto-falantes. Na reta anterior ao túnel Mesilas, a neblina se dissipou. A lua banhava o asfalto, revelando um ônibus escolar tombado na beira, carroceria enferrujada. Passei devagar. Lá dentro se viam assentos vazios, e na janelinha traseira um crucifixo pendente balançava. Não era a primeira sucata abandonada que via naquela serra, mas algo do interior me arrepiou.
Sobre cada encosto havia marcas de mãos, todas apontando para fora. Senti que alguém me observava desde a parte de trás dos assentos. Não quis me virar. No para-brisa, à contraluz, apareceu a sombra de uma cabeça por cima do encosto. Girei o espelho interno. Não havia ninguém, mas do estofado gotejava um fio escuro. Um cheiro de algas podres inundou a cabine. A viseira vibrava sob batidas leves como dedos insistentes. Minha visão se nublou. Lágrimas involuntárias me queimavam. Pisquei 1, 2 vezes e, ao abrir os olhos, vi a mesma jovem de antes, agora plantada no meio da pista. Impossível que tivesse me ultrapassado. Mesmo decidido a não parar mais, freiei por reflexo involuntário antes que minha mente consciente pudesse reagir. A carroceria balançou de um lado para o outro, os pneus gritaram. O caminhão ficou atravessado com meia cabine pendurada sobre a valeta. O motor morreu. Silêncio total, exceto um pingar rítmico batendo no chassi. A lua se escondeu atrás das nuvens. Acendi a lanterna tremendo. Quando a luz varreu a rodovia, descobri pegadas molhadas que partiam do asfalto e subiam pela defensa como se algo tivesse escalado à força. Segui o rastro até a parte posterior da cabine. A porta pequena que comunica com o reboque estava entreaberta. Eu mesmo a tinha fechado com chave antes de sair de Durango. Dentro do compartimento, as fileiras de caixas se viam intactas, mas uma pegada sangrenta marcava a parede isotérmica. Não era vermelha, mas preta e espessa. O foco do teto piscou e, sob esse estroboscópio improvisado, algo se moveu entre os contêineres. Um gemido, leve, quase infantil, rastejou até mim. Quis recuar, mas minhas botas pareciam soldadas ao chão. O ar se tornou irrespirável. Cada inspiração era como ferro enferrujado. Quando o foco se estabilizou, o vi. Um vulto envolto em vendas do tamanho de uma criança pendurado nos ganchos onde costumam ir as lonas. No lugar da cabeça tinha uma coroa de galhos úmidos e das dobras caía água lamacenta. Um trovão retumbou. A luz se extinguiu e a porta se fechou de golpe, me deixando sozinho na escuridão absoluta. Toquei a parede. Geada espessa cobria o alumínio e queimava meus dedos. Comecei a recitar por instinto a ladainha que minha avó me ensinou enquanto tateava em busca da maçaneta. Não havia maçaneta. Desesperei, dei um soco e a parede se partiu como papelão, liberando uma baforada de ar morno com cheiro de floresta. Do outro lado não estava o caminhão. Era um salão úmido iluminado por lâmpadas de carbureto, bancos de madeira alinhados, crucifixo roído, vitrais quebrados, uma capela abandonada no meio da serra. Sobre o altar, vi a mesma sombra feminina contorcida, soltando espasmos. Seus dedos raspavam a superfície, arrancavam farpas. Girou a cabeça 180 graus até me encarar com aqueles olhos brancos. Um estrondo surgiu da sua garganta, algo entre riso e choro de recém-nascido. A capela se desvaneceu em nuvens de poeira e fiquei outra vez na caixa frigorífica com os alarmes tocando porque a temperatura subia. Consegui abrir a empurrões a porta de serviço e corri para a cabine. Não me importei que o caminhão continuasse bloqueando a pista. Quis dar partida, mas na alavanca de câmbio havia uma pegada preta e sobre o assento do carona, a mulher encharcada deixava poças de água misturada com terra. Seu sorriso se converteu em careta de desgosto. A carne do rosto se desprendia, revelando ossos esverdeados. Aproximei a mão da chave. Ela levantou o braço direito e apontou para os morros. Lá fora, um coro de vozes infantis emergiu do pinheiro cantando algo que não compreendi. Não aguentei mais. Saltei pela porta, rolei sobre o pavimento e corri ladeira abaixo. As pernas me davam passadas desiguais, mas o terror soprava como vento a favor.
Às minhas costas, o motor rugiu sozinho e o caminhão começou a avançar sem motorista. Desceu estrada abaixo, luzes acesas como olhos febris. A buzina bramiu contínua, ecoando na pista. Quando virei numa curva, vi as luzes se precipitarem no vazio, depois uma explosão, um cogumelo laranja escalando a noite. O eco rebateu 10 segundos e se extinguiu. Um taxista que me encontrou caminhando na entrada de Concórdia, 20 quilômetros mais longe, jurou que eu ia descalço e encharcado. Os peritos chamados pela seguradora me disseram depois que acharam o reboque feito cinzas no fundo do barranco. Nem rastro das caixas nem da mulher. A seguradora decidiu a meu favor, alegando falha elétrica. Ainda assim, nenhuma explicação batia. O GPS marcava velocidade constante de 90 km por hora no momento da queda. Impossível sem motorista. Passaram-se 7 anos. Toda vez que passo por um posto solitário, volto aquele cheiro de terra úmida. Não dirigi de noite outra vez. E, no entanto, ao revisar a planilha digital daquela viagem, descobri um dado que ainda não consigo digerir. Segundo o registro, me detive primeiro no quilômetro 201, não no 217. Revisei 2 vezes a rota. O 201 se localiza exatamente onde jaz, enferrujado e coberto de mato, um ônibus escolar que se precipitou no desfiladeiro em 1997, levando 17 crianças e uma professora para a tumba. Dizem os moradores que quando a neblina desce, a professora pede carona para voltar à aula e seus alunos a esperam dentro batendo nos vidros para que alguém os liberte. Nunca me contaram antes. Soube depois, quando um padre idoso do povoado me mostrou as cruzes alinhadas junto ao barranco com pequenas lápides. 18 ao total. A última levava data recente e meu nome gravado com spray vermelho. Não sei quem a pintou, mas desde então carrego uma pergunta que me assombra mais que qualquer fantasma. Se eu morri naquela estrada junto com os outros, quem está contando esta história? A resposta talvez esteja no eco que ainda ouço nas madrugadas, quando durmo com a luz acesa e o rádio desligado, porque às vezes, entre o zumbido da linha, escuto uma voz infantil que sussurra palavras que já não consigo distinguir, mas que gelam meu sangue como se fossem um convite para uma viagem que nunca deveria ter começado. Me chamo Fernando Torres e há mais de 2 décadas trabalho como caminhoneiro. A carreta de 18 rodas se tornou minha casa quando as de tijolos me fecharam as portas. Corria o ano de 2016, quando aceitei um trabalho que, segundo eu, ia me tirar das dívidas de uma vez. Transportar 40 toneladas de grava vulcânica desde uma antiga pedreira perdida na serra, entre San Luís Potosí e Zacatecas, até uma cimenteira em Monterrey. O cliente pagava adiantado e em dinheiro. Eu só devia completar 3 viagens em 4 dias. As 2 primeiras transcorreram sem novidade. Carregávamos ao amanhecer, cruzávamos o Planalto em plena luz e, ao entardecer, descansávamos no pátio da fábrica. No entanto, a 3ª viagem foi se complicando desde cedo. Um deslizamento bloqueou a estrada principal e os trabalhadores demoraram horas para limpar a rampa. Quando finalmente me liberaram, o sol já havia caído atrás dos morros e o encarregado, um sujeito calado de barba cinza, me apressou para assinar a planilha sem revisar a amarração. Eu sabia que a regra de ouro é não rodar de noite com sobrepeso, mas precisava desse pagamento. O caminho que desce da pedreira desemboca na rodovia 57, um trecho que nessas horas morre em penumbra. Não há postos abertos, nem bloqueios, nem rádios que alcancem. À direita, um deserto que na escuridão parece mar. À esquerda, paredões rochosos que devoram qualquer farol. Liguei meu gravador velho para me manter acordado e avancei devagar, cuidando para que o motor não passasse de 2.000 rotações.
Tudo ia bem até o quilômetro 331. Um golpe seco, diferente do movimento normal da carga pelas curvas, como se uma única pedra tivesse caído desde o teto da carroceria, sacudiu o volante. Pensei que podia ser um saco solto, então encostei o caminhão na brita do acostamento e desci com a lanterna de cabeça. O portão de aço continuava fechado, o cadeado intacto. Passei a mão pela chapa quente, ouvi minha própria respiração e voltei ao assento. Relaxei os ombros, tomei um gole do café e engatei a primeira. Não havia avançado nem 3 curvas quando retumbou um segundo estrondo, desta vez acompanhado por um rangido que fez vibrar os espelhos. Voltei a frear. Ao iluminar a parte traseira, compreendi que a porta havia se entreaberto sozinha, apenas 1 palmo, o suficiente para deixar escapar fios de poeira cinza que se afastavam com o vento. Me aproximei com cuidado. A dobradiça inferior estava torta para fora, como se algo tivesse empurrado desde dentro. Ajustei o trinco com os dedos tremendo e, ao me virar, vi no chão pegadas pequenas, pequenas demais para pertencer a um homem. 5 dedos marcados na brita caminhando para o nada. Retomei a marcha com um nó na garganta. O velocímetro subiu para 60, depois para 70. O rádio de banda curta, mudo. Senti que a noite grudava nas minhas pálpebras, densa, pesada. Na altura de uma velha guarita abandonada, o caminhão deu uma chicotada. O eixo traseiro saltou como se tivesse pisado em um quebra-molas invisível. Antes que pudesse frear completamente, o portão se abriu de par em par e a grava começou a se derramar em uma cascata barulhenta. Pisei no freio de ar, me joguei para fora com a lanterna e apontei para o interior. Então o vi. Sobre o monte de pedra permanecia agachada uma figura esquelética, não mais alta que uma criança de 5 anos, mas com o tronco desproporcionalmente longo. Seus braços, magros como varas, escavavam a grava e a jogavam para fora com uma calma doentia. O feixe de luz conseguiu desdenhar-lhe a pele rachada, acinzentada como cimento fresco, e uma cabeça careca que se sacudiu assim que me sentiu. Sem levantar o olhar, a coisa soltou um chiado, um grito agudo, impossível de sair de um peito tão pequeno. Um vapor gelado cobriu meu rosto. Quis falar, não consegui. Recuei um passo e a criatura se ergueu. As pernas tortas para dentro pareciam articuladas ao contrário. Se virou com um estalo de ossos secos. No lugar dos olhos, 2 fendas negras engoliam a luz da minha lanterna. O chiado se quebrou em um rugido e as mãos, agora garras, rasgaram os sacos abertos. O terror me paralisou por um instante antes de me arrancar da cena. Instintivamente corri para me esconder no talude de pedra junto à faixa asfáltica, buscando qualquer proteção. Escorreguei. Caí sobre a palma cheia de arestas, mas segui até me enfiar entre Algarobas e Mandacaru. Atrás de mim, o chiado se elevou à fúria. Ouvi sacos rebentando, correntes batendo, a brita golpeando o asfalto como chuva grossa. Me escondi atrás de um tronco retorcido e prendi a respiração. O eco das minhas batidas do coração abafava os grilos. De repente, outro som se somou. Passos rápidos, rasgando a vegetação, se aproximando. Pela luz fraca da lua, consegui distinguir uma silhueta que saltou além do barranco. Não corria sobre o pavimento, avançava paralela à rodovia entre arbustos, com a facilidade de um animal acostumado à escuridão. Quando passou na minha frente, mal consegui distinguir-lhe o perfil na penumbra. Um crânio liso, uma mandíbula ampla demais, braços que roçavam o chão ao se impulsionar. A cada passada, suas articulações produziam um estalo seco, similar ao bater de uma matraca velha. Preferi não me mexer. Demorei não sei quanto tempo para reunir coragem para voltar. A porta do caminhão continuava aberta. Dentro restava menos da metade da carga. O resto formava um monte escuro sobre a rodovia. Fechei o portão a pancadas, segurei o trinco com arame e subi. Ao girar a chave, as mãos suavam tanto que mal consegui segurar o volante. Dirigi até o posto mais próximo,
um local arruinado a 20 quilômetros. Estacionei sob uma lâmpada piscando e fiquei suando frio até o amanhecer. Pela manhã, liguei para Carlos Medina, um amigo veterano que trabalhava na mesma rota. Pedi para ele se encontrar comigo para voltarmos ao ponto do derramamento e limpar antes que o trânsito me aplicasse uma multa. Chegou em um caminhão-pipa vazio, sem perguntar muito. Enquanto varríamos a grava, contei a ele o que aconteceu, cada detalhe. Carlos não riu nem zombou, só mascou seu chiclete, se benzeu e murmurou: "Nem todos os lugares são seguros por aqui." Revisamos a estrada onde haviam ficado as pegadas. A brita mostrava sulcos de arrasto, como se muitas mãos pequenas tivessem arrastado os fragmentos para o monte. Encontramos também um círculo de pedras negras empilhadas como altar improvisado. Dentro do círculo havia uma mecha de cabelo ressecado e restos de cera derretida. Carlos cuspiu no chão e me pediu para irmos embora antes que o sol caísse de novo. Obedeci sem objeções. Na fábrica, não fizeram objeções por entregar menos carga. A apólice cobria perdas por derramamentos. Mesmo assim, o pagamento que recebi me soube a veneno. Durante semanas, toda vez que pegava a estrada de madrugada, sentia nas costas o peso daquele olhar afundado e na nuca um cheiro de poeira úmida. Foi questão de tempo para que a insônia me obrigasse a mudar de rota e vender meu caminhão. Agora dirijo um caminhão local entre Querétaro e Celaya. Não me afasto mais de 100 quilômetros das luzes da cidade. Há noites, poucas, mas inevitáveis, em que a lembrança volta. Me acordo ouvindo um golpe seco contra a chapa imaginária e um chiado que desliza pelo corredor da minha casa alugada. Abro os olhos e o quarto está vazio, exceto pelo cheiro impossível da grava recém-molhada. Então me lembro do talude do quilômetro 331, a porta entreaberta e aquelas mãos longas penteando pedra como se procurasse algo que ainda não encontra. Aperto as pálpebras e rezo para não perceber de novo o estalo das suas articulações. Às vezes me pergunto se foi tudo real ou se o cansaço e a solidão da estrada me pregaram uma peça. Mas depois sinto novamente aquele cheiro de poeira úmida e sei que, em algum lugar lá fora, aquela coisa ainda procura. E torço para que nunca encontre o que busca.